Shalom para todos. Hoje, 16 de outubro de 2024, eu, com a primeira aula na Universidade Estácio de Sá, cursando curso superior de farmácia. Para louvor do nome do nosso Elohim Yahu, nosso Elohim dos exércitos de Israel, quero ler o capítulo 1 de Gênesis, que em hebraico é chamado Bereshit, né? Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. No princípio criou Elohim os Shamaim e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. E disse Elohim: haja luz, e houve luz. E viu Elohim que era boa a luz, e fez Elohim separação entre a luz e as trevas. E Elohim chamou a luz de dia, Yom, que é Yom em hebraico, e as trevas chamou noite, que é Lail em hebraico. E foi a tarde e a manhã, o Yom primeiro. E disse Yahu, quer dizer Elohim, né? Não tinha ainda o nome Yahu. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Já tinha o nome Yahu, porém não era declarado. Uma observação. Versículo 7. E fez Elohim a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Elohim a expansão, Shamaim, e foi a tarde e a manhã, o Yom segundo. E disse Elohim: ajunte-se as águas debaixo dos Shamaim num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Elohim a porção seca terra, e a ajuntamento das águas chamou mares. E viu Elohim que era bom. E disse Elohim: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Elohim que era bom. E foi à tarde e à manhã, o Yom terceiro, e disse Elohim: haja luminares na expansão dos Shamaim para haver separação entre Yom e Lail, quer dizer dia e noite em português, né? E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para Yom e anos, e para dias e anos. E seja para luminares na expansão dos Shamaim, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Elohim os dois grandes luminares, o luminar menor para governar o dia, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Elohim o pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Elohim que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Elohim: produza as águas abundantemente,
répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos Chamaim. E Elohim criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produzira, conforme as suas espécies, e toda ave de asa, conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom, e Elohim os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o Yom quinto, em português diz dia quinto. E disse Elohim: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e besta fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Elohim as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom. E disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos Chamaim, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Elohim o homem, a sua imagem, a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. E Elohim os abençoou. E Elohim lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Elohim: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Elohim tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. No sexto dia, no dia sexto, 6, né? Foi feito o homem. Vejam. Assim, os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Elohim acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Elohim criara e fizera. A formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que Yahu Elohim fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Yahu Elohim não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, e formou Yahu Elohim o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou Yahu Elohim um jardim no Éder da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E Yahu Elohim fez brotar da terra
toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éder para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilã, onde há ouro, e o ouro desta terra é bom. Ali há o bedelio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Ridaquel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou Iarro, Elohim, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou Iarro, Elohim, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse Iarro, Elohim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja com adiante dela. Havendo, pois, Iarro, Elohim, formado da terra todo o animal do campo e toda a árvore dos céus, e os trouxe a Adão para este ver como lhe chamara. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então Iarro, Elohim, fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que Iarro, Elohim, tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Essa foi a primeira cirurgia espetacular que o Pai Eterno fez, a primeira do universo, que nenhum homem pode realizar. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Que o Eterno Pai continue nos abençoando. Amém.